Boa noite, Maurão. Boa noite, Sensei Zé Carlos. Boa noite a todos. Mais uma live legal aqui com um grande amigo, Sensei. Ó, já vou entrar, já colocando música aí no fundo, viu, Moisés? Boa noite, Luciano. Boa noite, Maurão. Como é que Boa tá, noite. meu amigo? Vai bem, graças a Vou tirar a Deus. música aqui. E aí? Ó, Maurão, primeiramente gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o convite, entendeu? Estão tendo lives maravilhosas. O intuito dessas lives que a gente está fazendo aqui é para o pessoal conhecer um pouquinho da história de grandes judocas do cenário mineiro, grandes judocas que teve aqui na cidade de Uberaba, que muitos não conhecem, né, a história, porque há sempre uma renovação, mas eu pude te acompanhar na sua trajetória, sei qual atleta foi, Mauro, entendeu? E está sendo um prazer fazer esse bate-papo com você, tá bom? Cara, eu acho muito bacana a sua iniciativa, como sempre inovando e trazendo o judô no coração, jiu-jitsu, as artes marciais que você realmente defende. E eu acredito que cada momento que a gente tem como compartilhar um pouco da história e da origem do que é o judô aqui em Minas, de Uberaba especificamente, e eu venho acompanhando essas lives, né? Assim, em diversas delas, como o pessoal já falou aí, a gente se emociona, porque a gente acaba revendo grandes amigos, né? E pessoas que marcaram as nossas vidas, né? Quando eu falo nossas vidas, tanto que a minha e a sua, que a gente veio da mesma época, a gente sabe a importância que foi a nossa criação, né? Como seres humanos, como homem hoje, nesse processo, principalmente do judô em si. E eu já vou de antemão, né? Já falando, porque teve algumas lives que marcaram bastante, como quando o Serjão veio para cá, o Irineu que teve aqui, que foi realmente os dois principais responsáveis, né? No primeiro momento da nossa formação. No meu caso, mais o Serjão, no seu caso, mais o Irineu, depois naquele misto, né, dos dois juntos também, que é fantástico. Eu peguei aula até do Sansão, até Pois aula de é, Sansão, o aquelas Sansão, cara, aulas, as eu aulas cheguei a dinâmicas. ajudar ele lá no Marista, quando ele dava aula lá no Marista. A Leila que dava aula lá, eu ficava de instrutor para ela, de ajudante dela lá. Cara, é muito A, gen- legal. a gente fez o mesmo caminho, o É, processo foi o mesmo. é a família Leite, né, cara? Os caras é foda, né? Sim, eles são as nossas referências, né? A É, gente, assim, deve muito, assim, do que a gente foi como atleta e é como pessoa pela formação que eles fizeram com a gente, né? é. A gente ali não era um aluno, a gente era como um filho, né? Sim, sim. Não, e é interessante porque na hora que a gente foi realmente pensar nessa live, do que a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão do judô nas nossas vidas, né? E do impacto que gerou isso, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que você falou, é família. Eu acho que além da nossa família sanguínea, né, dos nossos pais diretamente, ali dentro do judô oriente, dentro do judô como um todo, esse estímulo do respeito do mestre e do ensinamento que a gente tem, né, é de realmente pai para filho. E a gente eu carrego isso. Inclusive, quando eu estava vindo na live, eu cheguei a comentar, porque o Sérgio, realmente, o Sérgio foi um segundo pai para mim, além de pai, amigo, o cara que realmente acompanhou minha adolescência, então, quer dizer, um cara que eu tinha confiança de falar algumas coisas com ele, que eu não falaria às vezes com meu pai ou com minha mãe, mas era uma pessoa que eu via um amigo muito próximo, né? Além de ser meu técnico, de ser a pessoa que estava ali sempre me incentivando nesse processo de crescimento no judô, era uma pessoa que a gente confia, né? Que acho que o professor em si, quem é sensei sabe disso, né? Tem que hoje pensar nisso, porque para cada aluno que você está recebendo na tua academia, você está tendo uma formação comportamental aí, do ser humano em si, porque eu acho que uma das grandes
acho que a maior riqueza que eu ganhei do judô hoje, que eu posso dizer, foi essa minha formação comportamental. E quando eu falo em formação comportamental, hoje, quando eu vou dar palestra para os alunos da biomedicina, né, que eu já fui coordenador de curso, hoje eu sou conselheiro e tal, e especificamente para eles, né, eu mostro duas formações que eu tive, a acadêmica e a comportamental. Da comportamental, eu começo com a família e a segunda é o judô. Porque é um momento que a gente aprende muito, né, como ser humano, né? E pensando na live de hoje, cara, eu comecei a enumerar um tanto de coisas, né, de recursos, né, internos que a gente pode ganhar na prática do judô, não só no judô, mas no jiu-jitsu, quer dizer, as artes marciais como um todo, que levam realmente o processo a sério, é muito grande, é muito grande. E hoje, né, eu sabendo disso, você sabe que o meu filho é aluno do Moisés, gente, o Yuri, e aí ele tem o maior carinho com o tio Moisés, né, porque na idade dele eles ainda veem o professor, né, o sensei, como tio. E é muito bacana, que esses dias eu estava aqui em casa, e aí do nada eu falei assim, papai, eu tô numa saudade do tio Moisés. Tô com muita saudade deles também, muita saudade deles. Cara, porque essa ligação é o que você falou, cara, é muito, muito, muito forte, né? É incrível. Sim, só que eu vejo assim, a gente teve 3 referências, né? Porque o Sansão a gente pegou já mais no finalzinho. Mais no finalzinho. Mas a gente teve o Irineu e o Sérgio ali como professores, mas os dois com biotipos diferentes, né? Sim. E que cada um moldava de um jeito a gente. Um puxava um pouquinho, o outro acalmava ali, era muito legal. Não, é incrível, porque é uma forma da gente até se identificar, né? Porque a gente tem um pouquinho dos dois, acaba que tem um pouquinho dos dois na nossa formação, né? Eu acho que quando a gente está aplicando as coisas que a gente está vivendo hoje no nosso dia a dia, essa referência é muito forte. De você realmente cobrar um pouco mais, mas ao mesmo tempo ser mais acolhedor. E eles tinham esse perfil, né? Ao mesmo tempo que tinha essa questão da cobrança e ser acolhedor ao mesmo tempo. E olha que bacana, cara, olha o tanto de gente que está entrando aí, que é legal da nossa turma Júlia, antiga, pessoal que tá vindo. Fez Zé Carlos, Juliana, a gente fez uma live muito legal. Não, eu vi, cara, que massa. Parabéns, Juliana. Eu fiquei emocionado dela contar a jornada, o processo dela, né? E os desafios que ela teve para sair fora do país, depois voltou. Cara, é muito lindo, porque imagina, olha que o esporte proporcionou na vida dela. Né, o que ela alcançou com todo esse resultado e dedicação que ela teve. E a Juliana, eu peguei ela, quando ela estava começando, eu estava já um pouquinho mais afastado da academia. Então, eu não tive tanto contato com ela. E ontem, né, na verdade, na live que você fez quarta-feira, eu tive a oportunidade de conhecer ela um pouquinho mais. Que é fantástica a história dela. A história dela é linda. Mas vamos lá, conta um pouquinho como foi o seu começo ali no judô. Cara, é muito louco isso, porque é engraçado. Eu faço lives diárias, né, no meu perfil. O pessoal que não me conhece, eu trabalho com treinamentos, né, comportamentais, né, de programação linguística, hipnose, coach, renascimento e tal. E além de ser biomédico e tal, tem uma porção de coisa aí. Mas eu falo que uma das coisas que minha primeira profissão em si foi o judô. Porque eu comecei, né, dando aula de judô para moleque, né, na época não tinha necessidade da formação em educação física, aquele negócio todo, tinha uma flexibilidade um pouco maior. Mas aí, para a gente entender isso, era para ter começado no judô com 7 anos de idade. 7 anos. Eu estava na escola, na primeira série, já comentei isso, e eu sofri bullying. Apanhei na primeira série inteira, praticamente. E aí era um aluno repetente, né? E ele aproveitava da situação dele ser mais velho, mais forte, e ele todo dia roubava o meu lanche, que é aquela loucura. E aí meu pai, no intuito de querer me ajudar nesse sentido, me chegou a levar na academia no Judô Oriente. E eu lembro, quando eu entrei lá, tinha aquela escadaria. E aquela escadaria era tão grande. Era imensa, né? Você tem que subir aquela escadaria. Tinha o jardim na frente ainda, né? Tinha os desenhos e tal. E aí, na hora que eu entrei e vi os meninos das 6h30 treinando, eu meio que assustei. Porque, como eu estava muito sensível em relação à questão, né, do abuso que eu estava recebendo na escola, eu assustei. E aí eu fiquei com medo de fazer judô nessa época. Só que aí eu acabei não entrando com 7 anos e fui ganhando maturidade e realmente querendo buscar algo nesse sentido, de me defender, de buscar um esporte, né? E aí com 10 anos eu voltei por iniciativa própria, de assistência do meu pai, a fazer judô. Então eu retornei com 10 anos e aí eu comecei a minha história no judô com 10 anos de idade.
E é bacana porque com 10 anos a gente está na pré-adolescência, então é uma fase interessante que a gente entra no esporte, porque quando a gente está na adolescência, o pessoal que já sabe disso, a gente fica meio perdido, né? A gente fica meio querendo buscar identificações. E no esporte, no caso do judô principalmente, você já cria uma identidade muito forte. Porque ali você já começa a trabalhar a disciplina, você começa a trabalhar a determinação, você já trabalha com um objetivo. Que eu lembro quando eu entrei como faixa branca, eu olhava para os caras de faixa preta e falei, gente, um dia eu chego lá, ainda vou chegar com faixa preta. E na nossa época, quando a gente começou, não sei se você lembra, demorava muito ser faixa preta. Muito. Era um caminho para percorrer que era assim, quase que uma vida inteira, né? Eu fiquei 5 anos de faixa marrom ali, pois cumprindo um protocolo. E aí você tinha uma idade mínima, eu lembro, né, que tinha uma idade mínima para você ser faixa preta, e era uma aspiração. Quando você via os professores, né, que tinha faixa preta, era um respeito e uma admiração muito grande. Eu lembro quando eu fui pegar minha primeira faixa azul, a alegria que eu, na época, né, o Afrânio estava vivo ainda, ele ainda participava do nosso processo de entrega de faixa. Sim. E eu lembro direitinho que a Beth Dorsa, que tem aquele de dança aqui em Uberaba, né? Foi. Ela me entregou meu diploma. Ela me entregou meu diploma. Faixa azul. Ela vinha entregar, tá vendo como é que é a história? Eu tenho a foto até hoje. Eu tenho a foto. Sério com a Fran. A Fran, né, tinha um sessão, aí vinha tudo aquele cerimonial, cara, que era muito legal. E eu lembro que meu primeiro exame de faixa era tão assim, forte, que o Gaona, lembra do Gaona? Ele vinha na academia também para ajudar, e a gente fazia esse intercâmbio para fazer o exame de faixa. E aí tinha toda uma regulamentação nesse sentido. Aí você ia lá sozinho, aí você já trabalhava, tinha que apresentar os golpes, só você e o professor, e aí ele ia pedindo, você ia lá fazendo. Cara, naquele momento você já começava a ser treinado já para exposição mesmo, né? Para cobrança. Eu acho que é legal quando a gente fala em falar em público ou estar na frente de alguém, e nesse momento do exame de faixa já começa a incentivar esse lado seu. Porque você já tem que perder a vergonha, você já tem que realmente mostrar o que você sabe, se não sabe, você já é condenado. E isso me marcou muito. Porque imagina o primeiro exame de faixa, que a academia cheia de menino. Aí você vai, só você, todo mundo no silêncio. E com mais de 30 alunos, né? Um silêncio absoluto, em respeito ao momento do exame de faixa, né? E aí você fazia e depois te entrega todo o cerimonial. E aí nesse caminho, cara, que aí foi onde que eu comecei a conhecer o mundo. Porque as minhas primeiras viagens, sem meus pais, foi no judô. E ali a gente toma gosto, né, por viajar. Porque o que é legal do Oriente, né, do judô em si, é que a gente tinha muito campeonato aqui próximo da gente, né, que a gente fazia os bate e volta. Às vezes quando ia mais longe para Belo Horizonte, no começo dos Mineiros, né, e era muito legal essa dinâmica, né, que a gente tinha. E eu lembro que o meu primeiro campeonato que eu fui, cara, foi em São Gotardo. Foi em São Gotardo. E aí a gente ficava para ter competição na casa dos pais, dos alunos. Não sei se você deve pegar dessa fase, que ficava estudando na casa dos pais. O Bittencourt também, era eu, Bittencourt. Tá aqui, ó, galerinha. Bittencourt. Vai lembrar Bittencourt disso. É contemporâneo. Que a gente ficava na casa dos pais, passava o dia lá e tal. Aí tinha o campeonato disso, ganhava madeirinha e a gente voltava, né? E foi muito legal, porque né, quando eu fui para São Gotardo, tinha uma colônia japonesa muito grande. E eu achei interessante que só tinha muito japonês. Nunca tinha ido para um lugar, tinha acho que 10, quase 11 anos de idade, cheio de japonês, e aquela interação e o respeito, ainda mais do judô, e o cuidado que eles tinham em receber a gente, né? Que é uma extensão de uma família mesmo. Quando a gente fala isso, não é à toa que a gente aprende muito isso. Porque imagina, eu fui para casa de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, fui acolhido super bem, e ainda teve o cuidado de levar para a competição, de dar um incentivo, né? De você estar ali, e depois a gente voltava no ônibus, e aquela farra que também não estava escrito, né? Que era uma diversão total, né, cara? Era muito bacana, porque a gente se incentivava e ao mesmo tempo a gente brincava junto, a gente fazia as coisas como família mesmo. E eu fui conhecendo, vamos dizer assim, um pouco mais do meu mundo externo através do judô. Que aí eu, né, com o tempo dos campeonatos, a gente foi crescendo, foi evoluindo, ao ponto de a gente começar a disputar campeonatos paulistas, aquela época, né, que a gente representou Batatais, e foi na época que você teve com o Honorato aí esses dias, eu cheguei a pegar a fase auge do Honorato, o cara era um monstro. Eu lembro que a nossa equipe chegou a cair com a equipe dele, e o Arley, né, que é nosso irmãozão também, pegou o Honorato no campeonato por equipes, né?
E eu caí com o Henrique Guimarães, na época, nessa competição. Cara do céu, rapaz, o desafio, porque os caras da Vila Sônica viviam por conta disso, era você continuar até o final com eles, mas os caras eram fera mesmo. E pra você ter uma ideia, olha a condição que o Judô Oriente deu pra gente. Na época, Sim. né, que não tinha O tanto... campeonato era muito, muito forte, né? A gente lutou muito ali por São Paulo ali. Foi bem legal. Mas o que eu vejo, Maurão, é assim, esse trabalho emocional já começou ali na base, né? Cara, porque assim, cada um que entrava ali no judô, entrava com, assim, um era com bullying, outro era um menino perdido, meio maluco. Ali foi um... Cara, isso que eu falar, né? O que a gente, né, que realmente que o Sérgio e o Ali, esse comentário, o Irineu comentou isso, né? Que eles acabam recebendo pessoas de tudo que é tipo, né? E alunos, principalmente nessa fase de adolescente, na primeira infância, e ali no esporte, pela questão do respeito, né? Da disciplina que é imposta e que é colocada de uma forma natural, isso que é o mais bacana. A gente percebe que o processo em si, da estrutura, né, do judô, ele já impõe uma estrutura natural de respeito. E que é passado para o aluno faixa branca e aí vai evoluindo à medida que você vai evoluindo as faixas. E as pessoas que estavam meio perdidas acabavam se encontrando. Porque ali tinha uma identificação de amizade verdadeira. Porque na hora que a gente estava treinando, era para marcar entre nós, né? Aquela loucura, treino tal. Mas na hora da competição, a gente juntava e começava a torcer igual um louco. E quando alguém errava, a gente pirava a cabeça, porque queria estar junto no tatame, né? E essa sensação sabe, de pertencer a uma família faz toda a diferença. E às vezes a gente vê as pessoas que na época estavam meio perdidas e se identificavam ali com a gente, né? Quando eu falava a gente, porque era realmente tanto os professores como nós ali, como discípulos, era fantástico. Era fantástico. A gente realmente criava um corpo muito forte, né? De união mesmo, da gente um ajudar o outro. Né? Ao ponto que quando eu, às vezes, teve uma época da minha vida, o Marcão, né, tá aqui, mas é um cara lendário, era meu amigo pessoal, de gente sair, o pai, quer dizer, a gente já juntava essas coisas fora da academia. Quer dizer, eram identificações que não era só dentro do tatame, né? A gente criava essas amizades verdadeiras. E ao ponto, realmente, a gente conviver até hoje, né? Eu não penso, hoje, quando fui pensar no Yuri, a única pessoa que eu confio é lá no Oriente você, que é a minha referência, que são as pessoas que formaram junto comigo. Então, esse senso de família é o que ajuda, às vezes, essas pessoas que ficam meio perdidas. E que na hora que ela encontra isso, dentro desse ambiente sadio, desse ambiente que realmente é propício para isso, muda a vida mesmo. E a gente escuta isso muito. Você vê os projetos que o Flávio Canto tem no Rio de Janeiro, né? A gente pega a Rafaela, que foi a nossa primeira campeã olímpica e mundial feminina, né? Veio de um projeto, de uma situação, quer dizer, que realmente carente. E o judô... Maria Portela também. Várias histórias a gente pega do judô, do esporte em si, mas a gente colocando agora no judô em si, né, especificamente, desse trabalho, de você trabalhar a questão até da raiva, do processo emocional que a criança vive e trazer isso para dentro do esporte como resultado. Porque uma outra coisa legal que a gente trabalha dentro da arte marcial e do judô, de um modo geral, é que você vai perder em algum momento. E você vai ganhar também. E o importante é que você não vai desistir, porque a vida é desse jeito. Que a vida a gente vai levar pancada, a gente vai sofrer em alguns momentos, vão ter alguns fracassos, mas ao mesmo tempo eu vou ter várias vitórias. E assim acontece no esporte também, no judô. Então não era toda vez que a gente era campeão, a gente ficava em segundo, terceiro, nem classificava. E aí você tinha que aprender com essa situação, né? E ao mesmo tempo aprender com esse seu fracasso, não aceitar. Poxa, não é porque eu perdi, peraí, eu vou aceitar isso, tá próximo, eu vou treinar mais. Que é uma outra coisa bacana que a gente pega do judô. Que quanto mais você treina, mais conhecimento você tem, melhores são os seus resultados. Comparando isso com a vida, é a mesma coisa, né? Sim, mas o que eu lembro, assim, que a gente tinha um preparo antes, assim, que era muito forte, que eu acho que todo mundo chegava com bastante confiança, é que, você lembra, toda sexta-feira era dia de Chiai.
Não, mas Todo dia, toda sexta. além do Chiai, que era a competição que a gente criava esse clima. Juntava todo mundo, aquela a gente ficava, pressão. não, tinha gente que não ia na sexta, lembra disso? Tinha Sim. que faltava na sexta de medo do Chiai. Aí não aparecia. Ou inventava Toda coisa sexta. Toda sexta. E outra coisa muito bacana que também era legal, que a gente treinava com pessoas mais frentes que a gente. Mais fortes e mais experientes. Isso também fazia toda a diferença para nós, porque quando a gente chegava na competição, a gente pegava as pessoas num peso igual ao nosso, mas a gente treinava com pessoas mais pesadas, mais fortes. Olha a diferença. Tinha... Ó, o Bittencourt aí, ó. Ali tinha, assim, o Arley, o Baiano, que eles eram os mais velhos, né? Eles puxavam muito a gente. Zé Carlos. Zé Carlos foi o primeiro que amarrou a minha faixa azul na cintura. Olha aí, cara, que legal. Não, então, a gente tinha muitas referências. O Brunão, lembra do Brunão? Brunão, um grande amigo. Era muito forte. E a gente treinava com os caras, cara, que a gente tinha, né? Que era a geração. Chicão. Nós, né? O Chicão. Cara, imagina a turma que a gente tinha. A gente treinava com esses caras, quando chegava na competição era fácil, porque a gente treinava com os caras muito mais fortes que a gente, muito mais. E onde que vem a experiência, né? Porque às vezes a gente ignora isso no mundo real. Porque às vezes eu tô com uma pessoa que é referência na minha profissão e eu não dou tanto valor, porque na hora que eu entro no mercado mesmo, é esse ponto, é essa experiência que vai contar para mim. E no judô, quando a gente tinha essa experiência dessas pessoas que estavam num estágio mais avançado que a gente, era uma forma da gente realmente crescer junto com eles, né? E se desenvolver, era muito eficiente. E assim, o que era legal? Os caras não tinham dó, não. Os caras chegavam junto e a gente tinha que ralar, né? E trabalhar de forma exaustiva para realmente conseguir, às vezes, desequilibrar os caras. Então, era muito massa isso, cara. Eu acho que isso nos dava uma condição diferenciada dos demais. Sim. E aí, uma coisa que eu lembro, cara, que é difícil, porque hoje, para a geração nova, e uma crítica já que eu faço, é que na nossa época não tinha muito mimimi, né? A gente não tinha muito essa... Eu lembro o Sérgio Inês comentando nas lives dele, com esse cuidado. Não tinha muito mimimi. A gente chegava lá, os caras chegavam o coro, a gente tinha que responder e ficar firme e continuar e tal, e que fazia parte do processo. Porque se eu quisesse crescer mesmo, eu tinha que entrar num ritmo mais forte. Agora, se eu entro num ritmo mais leve, onde é que eu vou crescer? Onde é que eu vou realmente destacar? A gente era condicionado diferente, né? Era condicionado diferente. A gente treinava antes de começar o treino. Cara, corria em cima do beirabão. Não, isso que eu te falar, que é o treino de quarta-feira. Que era corrida. Que era colocar o tênis, aí a gente colocava só a calça e corrida no beirabão. Corria antes até do treino e era totalmente diferente. Já quebrava ali no psicológico ali. Não, e tinha outro também, cara, que era o levantamento de peso olímpico, lembra? Olímpico. Tinha equipe, tinha LPO. Cara, sim. Eu lembro direitinho que eu ia para outra academia, né? Que era uma coisa muito bacana que o Sérgio fazia, que os meninos faziam, que era para dar os atletas que realmente tinham resultado. Sim, fiz muito, né? E a gente fazia o LPO, que é o limite de peso olímpico. Isso fazia uma diferença muito treinamento forte, de base, né? De base. O Gilmar, o Paulinho, que passava muito exercício. Não, né? E isso fazia muita diferença pra gente, porque era um trabalho específico, né, de força. E aí, comparando isso para a questão comportamental... Gilmar não. Gilmar não. Aquele moço lá, eu esqueci o nome dele, que mexe com essa pataria lá, perto do judô. Sei que é, peraí. Espera que fugiu o nome dele. Surgiu. Era quem ele, lembrar, escreve aí pra nós. Escreve pra nós. Era ele e o Paulinho. Ele e o Paulinho. Os caras eram fortes. Era muito legal mesmo. Ô, Maurão, você lembra das suas primeiras competições? O que eu segui marcou. A primeira mesmo foi em São Gotardo. Depois, cara, aí já foram... que a gente viajava. Cara, tinha vezes que a gente tinha 3, 4 competições no mês. Você lembra disso? Que a gente viajava muito. Sim. Tinha época que a gente não parava. Era uma competição atrás da outra. Aí, ó, o Sérgio falou, Edeir. Edeir, aí, o Sérgio tá aí salvando nós. Edeir. Eles passaram bastante. Esses treinos, Sérgio, Irineu também, né? Bastava muita preparação física lá pra gente naquela época. E fazia toda a diferença. A gente se preparar nesse ponto aí, nossa senhora. Realmente era... Olha o Zé Carlos falando, né? Era o EDI, também confirmando. E é isso mesmo. Porque, cara, olha que bacana, porque quando a gente competia muito,
claro que tem umas competições que marcam mais a gente. Quando a gente ia pro Minas Tênis, né, competir lá no Minas Tênis era muito bacana, era massa, porque os campeonatos mineiros que a gente tinha, né, no final de ano, era sempre lá. E eles tinham uma equipe muito forte, eles têm até hoje, né? E a gente lutava de igual para igual, né? Que era a nata do judô mineiro, tava lá. E aí eu tive também, a gente pegou o período da Confederação, depois virou Liga, então teve várias alterações ao longo do nosso processo, né? Então, todos os campeonatos mineiros que a gente participou lá sempre foram marcantes, né? Ou no Mineirão, quando a gente ia pro Mineirão, disputava no Mineirinho, né? Que ficava ali hospedado lá, passava o final de semana dormindo lá. E as competições de 2 dias, né? Sábado e domingo, também era muito, muito bacana. A gente ia um ônibus lotado, cara. Tinha 45 atletas, né? A gente ia 2 ônibus, que ia o pessoal do Pinte também, com o Oriente. Lembra aquela loucura pra gente poder realmente representar a cidade. E quando a gente terminava o campeonato e levava o troféu de melhor academia, você lembra disso também, que era a quantidade de troféu que tem hoje, o pessoal sabe que boa parte foi conquistada pela nossa turma aqui, e era muito marcante esses campeonatos, né? E aí teve a época dos campeonatos paulistas, né? Que a gente, quando já estava mais ou menos com 17, 18 anos, 16, 17 anos mais ou menos, eu era faixa marrom, aí a gente começou a representar para o Batatais, a gente começou a ser confederado pela Federação Paulista, né? Paulista. E aí também foi muito legal, porque a gente participou dos jogos regionais. E quem, né, teve esse participar dos jogos regionais sabe que a estrutura paulista de São Paulo é realmente incrível, né? Os caras têm uma organização que na época, né, ainda Minas deixava muito a desejar nesse sentido. E a gente sentiu uma diferença. Apesar que hoje, depois que eu comecei a trabalhar com vocês, estão andando de igual para igual, tá muito massa. O profissionalismo de vocês está fantástico. Mas na nossa época, realmente, a Federação Paulista tinha um resultado, mas não era a federação. Era o Estado de São Paulo que dava um incentivo muito maior para o esporte do que Minas Gerais, de modo geral. Então não vamos pontuar o judô, mas sim o Estado em si. E aí eu cheguei a ser campeão paulista, né? E tinha as etapas, também era muito forte, na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. As competições que a gente fazia muito treinamento ao sábado. Treinamento lá, um calor infernal, que aquilo lá era incrível. Então, ali foi um momento muito bacana. E naquela época, já se começava a cogitar, né, as oportunidades que a gente teve, que eu acabei não seguindo, porque eu acabei querendo fazer faculdade, aí acabei me distanciando, mas a gente chegou a ter o convite para participar do Projeto Futuro no Palmeiras. Foi bem quando a nossa equipe, tanto é que ele deu, né, depois mais para frente, ele acabou indo para esse projeto e hoje, né, o resultado está lá em São Paulo e tal. E eu recebi esse convite, aí ganhei bolsa também para fazer faculdade de Batatais, só que na época eles acabaram dando um curso que eu não estava afim de fazer e eu não fui. Quer dizer, o judô me deu muita condição no período que eu era atleta, ao ponto, às vezes, de ter um patrocínio, né? Era muito raro, mas tinha patrocínio, a gente ganhava por competição, ganhava os kimonos e tal. E foi uma época muito boa, muito gostosa, né? A gente aprendeu muito. E a quantidade de pessoas que a gente fazia amizade, né? Que é o que você já falou nos canguês que você já participou, que eu não tive a oportunidade de fazer. Sim. Quer dizer, é o Brasil inteiro, né? E pessoas que a gente realmente marca uma amizade muito, muito bacana. Pra você ter uma ideia, o filho do Datena, ele era... O Jael. Jael. Era da minha época, cara. E aí a gente tinha uma amizade pra quem morava em Ribeirão Preto, ele também participava da minha categoria. Ele morou em Uberaba aqui também. Morou em Uberaba um período já da faculdade. Foi, então, muita gente boa. A gente foi conhecendo uma galera muito bacana, né, nesse período nosso aí. Então, cada campeonato que eu participei foi realmente marcante. E o que era mais legal, porque hoje eu não tenho mais meu pai biológico, né, ele já faleceu, e o que mais marcava quando eu voltava das competições e trazia medalha, meu pai fazia questão de me levar e buscar. Isso me marca muito, porque é uma fase da vida que realmente, né, chega até a emocionar. E a alegria dele era pegar minha medalha para mostrar para os amigos dele de trabalho. Então, cada competição que vinha um resultado, né, o menor que era, que eu trazia, se era terceiro, segundo, primeiro lugar, meu pai fazia questão de mostrar isso, a alegria que ele tinha, né, o orgulho que ele tinha desse trabalho. Quer dizer, olha o incentivo que a gente acabava tendo, né, a mais, além da academia, do meu pai em si, que é uma lembrança fantástica que eu tenho dele nesse sentido. Que ele era uma pessoa que me acompanhava em tudo. E o engraçado é que a única vez que minha mãe foi me ver competir, foi a única vez, eu consegui ter a façanha de deslocar o meu cotovelo. E ela nunca mais assistiu. Porque a gente sabe que o judô é um esporte de contato e aí fraturas fazem parte do processo.
E aí foi uma competição aqui no Marista, cara. Eu lembro direitinho do Sérgio tava habitando essa competição. E aí eu fui fazer um rolamento e o apoio do meu oponente veio inteirinho no meu braço. E eu consegui jogar de vasário, cara. Só que na hora que joguei de vasário, eu segurei e na hora que fui levantar meu braço não mexia. E a adrenalina lá em cima. Aí o Sérgio olhou meu braço, cotovelo, tá até alto aqui pra fora do coisa. Na hora que ele olhou, falou, para que seu braço deslocou. E aí eu, caramba, primeira vez que minha mãe tá me vendo, desloca o braço, tô ferrado. Eu nunca mais assisti nenhuma competição. Falei, mãe, eu acho que você é pé fria. Então são uns marcos que a gente tem ao longo desse processo, né, cara? Que é muita história pra gente contar. E realmente... Era legal que você puxava seu irmão também, né? Meu irmão foi um atleta, cara. Meu irmão, ele competiu e tinha uma envergadura muito... que ele era mais alto que eu e uma envergadura muito boa. E era muito competitivo também, né? E eu lembro que ele tinha uns ranca-rabo com o Wendel, com vocês lá, que era massa. Então era top, cara. Que a gente era muito aguerrido, né? E era legal essa, porque o judô, né, é meio que família mesmo. A gente vai trazendo as pessoas que a gente ama, que tá mais próximo, né? E era uma família muito, muito bacana, né? Então, nada mais natural que o meu irmão também participasse desse processo. Só que aí meu irmão, ele acabou com o tempo, ele acabou deixando um pouquinho de lado do judô, mas eu prossegui um pouco maior até pegar a faixa preta. E a faixa preta foi quase que uma obrigação do Sérgio, né, Sérgio? Porque eu acabei saindo, volta aqui, pega essa faixa aqui para fechar o ciclo, pelo menos. E realmente é uma honra, né, cara, ter uma faixa que a gente trabalhou para chegar até esse ponto, né? E como trabalhou, né? Então, é um reconhecimento fantástico. A gente chega a esse ponto de você ser graduado, né? De você chegar à faixa preta, olha o Diegão aí. É um resultado. Olha o Diego, olha os caras chegando aí. Cara, Diegão na área. Não, é uns caras, se a gente parar para contar a história, a gente vai ficar aqui mais que uma hora numa live. Até pouco tempo que a gente vai gastar aqui. Porque realmente é muito aprendizado que a gente tem nesse processo, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui, e uma coisa que o judô trabalha muito, é que a gente trabalha com a força do oponente. E na vida real, às vezes, a gente fica meio perdido quando a gente tem um concorrente mais forte que a gente, ou uma situação de mercado, né, mais aguerrida. Eu lembro do judô na hora, peraí, eu tenho que usar a força desse oponente a meu favor. Então, se tem uma coisa que está realmente atraindo, eu vou ter que usar isso a meu favor, de alguma maneira. E é um aprendizado que eu tive ao longo desse tempo do judô. Se a gente for pensar, né, em termos de comportamento. Cara, é rico esse processo. É rico esse processo. Porque o esporte em si, ele projeta a gente para âmbitos emocionais que em momentos de alegria e tristeza e raiva, é uma mistura de emoções ali. E na competição, imagina, né? A adrenalina que a gente tem. Ô, Mauro, eu vejo assim, naquele processo ali nosso que a gente teve no começo ali, e a gente já era preparado assim, emocionalmente no nosso treinamento, que era um treinamento muito forte. Né? A gente corria antes, fazia levantamento olímpico, fazia preparação, e o treino realmente era muito forte. Não tinha para onde você correr ali. Ali já preparava assim, a gente emocional, a gente chegava muito forte assim, psicologicamente para uma competição. Uhum. Hoje eu vejo que hoje os atletas fazem esse acompanhamento psicológico, tem coach voltado para essa parte esportiva. Na nossa época a gente não tinha isso. A nossa preparação mental era ali no treino duro mesmo. Como que você vê, assim, antigamente, hoje, nessa parte que teve de desenvolvimento pessoal, a gente preparava ali no treino duro. Não que hoje tem o treino duro também, mas tem essa parte do psicólogo, do coach ali que entra atrás ali. Eu costumo falar assim, mas é que eu penso que são ferramentas que a gente tem hoje. E aí são ferramentas que vão te ajudar. Porque na nossa época, o corte, né, vamos dizer assim, era muito mais forte. A seleção era muito forte. Então não era qualquer pessoa que às vezes conseguia realmente continuar no processo. E os que continuavam tinham uma perseverança muito maior. Então era uma seleção natural muito forte nesse sentido. Hoje, eu consigo resgatar mais atletas com potencial por conta disso. Porque às vezes a pessoa que tem um problema fora do tatame e tem uma dificuldade maior, eu consigo ajudar ele alinhado ao processo do esporte. Então, eu consigo agregar mais ao esporte nesse sentido.
Mas o que a grande diferença? Porque ali nesse momento, quando eu ficava nesse processo que o funil era realmente mais pesado, eu tinha uma seleção mais rigorosa nesse ponto. Então, tem um ponto positivo aí. Hoje, eu consigo ter um número maior de atletas, né? E aí, consequentemente, você pode ver que os nossos resultados começaram a melhorar. Porque, às vezes, aquele atleta que nesse funil nosso não entrava, hoje tem uma oportunidade de entrar. Então, sim, entendeu? Porque que acaba que eu tenho um acolhimento de uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente vê hoje nas grandes equipes, né? Que tem todo esse trabalho para poder acolher o atleta nesse aspecto emocional. Na nossa época isso não tinha. E aí você percebia também que o nosso resultado, como não tinha essa coisa, a seleção era de poucos atletas competindo. Hoje a gente já vê uma quantidade muito maior por conta disso. Então eu costumo falar que eu tinha atletas de qualidade realmente, mas não eram muitos. Hoje eu consigo multiplicar porque eu consigo associar outras técnicas comportamentais que eu posso ajudar aquele atleta que, de repente, não entraria no nosso funil antigamente. Então, eu vejo essa diferença nesse ponto. Mas o trabalho em si, cara, acaba que quando você tem um trabalho de equipe, esse esforço, nós vamos estar construindo realmente atletas melhores nesse ponto. E na nossa época, a gente acabava excluindo muitas pessoas que não passavam desse crivo, né, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, nesse período nosso, era o que a gente tinha. Era o que a gente... Se você realmente queria, é esse processo. Não tinha outro caminho, né? Era paixão mesmo. Então você fazia o judô por paixão. E aí você desenvolvendo seus talentos porque você estava ali na cascadura. Hoje a pessoa já tem um pouquinho mais de flexibilidade nesse processo realmente de acolhimento. O próprio caso da Rafaela, ela teve um processo de depressão no meio do caminho dela. E se fosse, às vezes, na nossa época, mesmo que a gente tenha esse trabalho duro, às vezes esse afastamento poderia acontecer e ela não voltar. Né? E, de repente, acaba perdendo por conta disso. Mas como tinha uma equipe multidisciplinar, na equipe do Flávio, ela foi sem trabalhada, teve uma psicóloga, teve uma coach, teve todo um trabalho psicológico para ela estar agindo e voltar e ser campeã mundial, depois campeã olímpica. Aí você pega o MMA, a mesma coisa. As atletas de alto nível, todas elas são treinadas num perfil psicológico também, mental, desse trabalho mental. Então, o exercício mental, ele não ficou só na academia, ele passa fora da academia. Na nossa época, não. O exercício mental nosso era lá dentro da academia. E aí era... Sim. Então, eu vejo essa diferença nesse sentido. O Sansão, chegou aí, Xerran Sansão, Xerran Irineu, boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, essa parte sua, assim, por você ter sido atleta, e você já ter tido esse sentimento... Oi, Yuri! Oi, Yuri, saudade! O tio tá falando saudade de você. Aqui, ó, Yuri, esse aqui, ó. Deixa você pegar. Fala aqui, curto. Então, eu vejo assim, essa parte que assim, você foi atleta. Sim. E hoje você está trabalhando o desenvolvimento pessoal. Quando vem um atleta treinar com você, você tem um olhar diferente, né? Porque você isso já vivenciou aquilo. Isso me ajuda. Você sabe que uma das coisas que eu gosto de ver quando vai atletas comigo treinar na parte comportamental, eu consigo dar um gás a mais. Então, todos os atletas que vão até mim no meu processo de desenvolvimento pessoal, eu sei que ali eu posso puxar até um pouco mais que a grande maioria. Porque eu sei que ali o atleta em si, ele já tem naturalmente nele a disciplina, a determinação, né? Ele já tem a persistência. Aí eu preciso só lapidar algumas coisas e canalizar o processo, às vezes, de estresse, de raiva dele, dentro da competição. E não fora. Que muitas vezes o atleta, quando ele não tem esse acompanhamento, ele acaba expondo esse processo de estresse, de impaciência, fora do tatame. E aí o resultado não é tão efetivo. E o cara, tecnicamente, é bom, ele é perfeito. Só que chega na hora da luta, por questões emocionais, ele acaba se perdendo e às vezes perde uma luta por bobagem, né? Uma distração. E a gente sabe que no judô e no jiu-jitsu é coisa de segundos, né? Se a pessoa ali bobeou e na hora que ela está focada e tem esse trabalho mental muito bem estabelecido, ela vai 100% na luta. Então, quando a pessoa vai, eu sei, a gente trabalha. Eu lembro direitinho que você tinha falado que ia aposentar, né, da luta, que acabou até voltando depois. E agora estou aposentado de novo. Agora acabou de novo. Agora estou doidinho para competir já de novo.
Vamos dessa quarentena, vai criando esses ambientes, a gente voltar e retornar. Não, é porque assim, eu vejo assim, eu vivenciei muito tempo a competição, até os 38 anos, não, até os 39 anos, entendeu? Mas assim, a gente sente, ele passa assim um tempo, sente a vontade ali. Ô Mauro, e uma curiosidade aqui, como que apareceu essa parte do PNL, desse desenvolvimento pessoal assim, na sua vida? Cara, que é o seguinte, eu trabalhei, na época, eu sou biomédico de formação, né? E aí eu fui para o mercado de trabalho e fui montar o meu laboratório, né? Eu montei um laboratório aqui em Uberaba. E aí eu fui trabalhar com pessoas, né? Com gestão de pessoas. E né, você como proprietário, você vai contratar, você vai gerenciar. E aí eu tinha uma limitação nessa questão do comportamento mesmo, de entender o comportamento do outro. E aí fazer uma faculdade de psicologia parecia muito longo para mim. Falei, cara, eu preciso de uma coisa mais imediata. E eu fui buscar no mercado o que tinha realmente que a gente pudesse aprender a questão comportamental de uma forma mais direta, mais objetiva. E aí eu descobri a programação neurolinguística. Então o meu incentivo na época começou pelo incentivo profissional de entender as pessoas que eu estava trabalhando. De poder, eu sabia, ainda mais como atleta, que cada um de nós tem um rendimento máximo, que dá para você realmente ter um potencial aí, e quando você é bem trabalhado, bem treinado, você vai longe. E aí eu sentia falta de aplicar isso, né, de uma forma mais específica dentro das minhas equipes. E aí a programação linguística veio. E quando veio, que foi fundamental para mim, primeiro foi a questão do autoconhecimento, realmente de entender como eu sou, quem eu sou, e as minhas capacidades emocionais e assim por diante. Isso já fez uma grande diferença. O legal quando a gente começa a estudar isso, é que o primeiro momento, né, o primeiro passo para você aprender isso, tem que primeiro usar em você. Que a gente fala que é a metáfora do avião, né? Então, quando o avião está caindo, cai a máscara. Então, para você realmente ajudar o outro, você tem que colocar a máscara em você. Porque se você ajudar o outro sem a máscara, você vai acabar apagando. Então, quando a gente comecei a buscar esses treinamentos, esse curso, o primeiro momento foi uma busca de autoconhecimento, de entendimento fantástica. E fui ressignificando, né, que a gente usa o termo de ressignificar, porque a nossa estrutura vem do nosso passado, de toda essa história, para o meu presente. Então eu pude organizar melhor a minha vida. E traçar melhor os meus objetivos. E, consequentemente, poder comunicar melhor com as pessoas que eu convivo. Seja da minha família e com as pessoas que eu trabalhava. E aí eu fui aprofundando. Aí eu comecei com a PNL, depois fui para a hipnose, aí eu fui para o coach, e aí a última técnica foi o renascimento, que é uma técnica de respiração. E aí, ao ponto, realmente, de eu hoje viver full time de treinamentos e cursos. Então, eu montei um instituto, que é o Instituto Intelecto, né? Que dá cursos, né, na área de programação neurolinguística, de hipnose, coach. São cursos comportamentais, de inteligência emocional. E aí, a sede aqui em Uberaba, começou aqui em Uberaba, eu e minha esposa que iniciamos, mais o Ronaldo. E a gente já abriu em Piauí. Nós temos uma sede em Piauí e uma outra no Ceará. Então, quer dizer, o Instituto está crescendo porque a gente sabe que a questão comportamental e inteligência emocional é que vai fazer você destacar no mercado hoje. Até em termos de vida. Hoje nós estamos vendo a era do conhecimento. Então, tudo você pode aprender, inclusive a sua mente. Que a gente veio de uma era industrial que você chegava um molde, você tem que seguir aquele caminho. E até o fim da vida você seguir esse caminho. Hoje não. A gente tem várias habilidades e várias competências que podem ser trabalhadas. Então, se tem um comportamento que você acha que não é legal na tua vida, algo que você arrepende de ter feito, e você volta a fazer isso várias vezes, é possível modificar isso. É uma programação mental que foi estabelecida com você, às vezes, na verdade, a grande maioria, de forma inconsciente. Você nem percebeu que você foi programado, às vezes, para fracassar. Aí, nossa, papinho de coach, cara, vê. Cara, mas é real. Não é à toa que isso cresceu no mundo inteiro e tem dado muita diferença. Você pegar as pessoas de sucesso hoje, a grande maioria trilharam primeiro esse caminho de autoconhecimento, para depois terem resultados melhores. Peraí, só responder uma pergunta do Robertinho. Tá. Robertinho, eu comecei primeiro, foi no judô. Já era faixa marrom de judô, aí eu iniciei no jiu-jitsu. Tá bom? Respondendo a sua pergunta. O judô veio primeiro. O Robertinho me acompanha todo dia nas minhas lives aí. Ó, tá forte aqui, então, eu tive o prazer, né, de fazer o treinamento lá com você. E eu vi a importância que foi na minha vida. Mudou muito. O Moisés de fevereiro do ano passado mudou tudo. Mudou tudo. Essa parte do trabalho emocional é muito importante, porque a gente vê
muito, consegue ver muito o aluno, consegue enxergar várias coisas que você não Você falou, enxergava. a empatia muda, né? Você que realmente começa a Sim, perceber o outro ser humano, suas capacidades emocionais. sim, algumas coisas que estavam atrapalhando a sua evolução pessoal. Então, assim, eu acho assim, que todos os professores deviam ter essa experiência, porque ajuda muito, assim, porque a gente lida com pessoas de, de Todas as faixas vários. etárias de idade, né? É, De crianças, de tudo, cara. Você pega criança, às vezes, carente, pega uma criança já realmente mais bem estabelecida, pega um adulto profissionalmente bem sucedido, já outros nem tanto. Quer dizer, você tem uma variedade de sim. atletas com você, e a sua responsabilidade aumenta mais ainda, porque essas pessoas criam um elo de confiança, né? E até como, assim, o professor, assim, com os atletas que querem buscar, assim, uma alta performance, dá para você já ter um olhar diferente ali, sabe até onde você pode pressionar, a hora que não. Então, assim, Uhum. eu vejo que é muito importante essa parte do desenvolvimento pessoal, assim. Ela já existe há muito tempo, né? Só que, É. assim, na minha É. parte, eu não conhecia, né? Quando a gente fala em inteligência emocional, o Daniel Goleman foi o cara que popularizou essa história como um todo, né? Em 2000. Então, no início de 2000, 2001, ele popularizou. Mas já é algo que já vem estudado há muitos anos pela psicologia. E aí ele popularizou essa questão da inteligência emocional e começou a incentivar realmente esse aprendizado. E aí nós temos várias áreas, né, dentro da psicologia, dessas áreas afins, que trabalham essa capacitação emocional. Porque até uns anos atrás, né, algumas décadas atrás, a pessoa nascia de um jeito emocionalmente e, teoricamente, ele ia até o final da vida desse jeito. Porque era Sim, o que ela tinha de criação e tal, e as pessoas respeitavam e tinham que conviver desse jeito. Mas hoje a gente já sabe que isso pode ser modificado. Já era modificado lá atrás, só que era uma forma muito inconsciente. Não tinha um processo racional, né, para você poder trabalhar isso. Igual para você poder aprender uma arte marcial, não tem um passo a passo, a mesma coisa acontece aqui na sua mente. Tem um passo a passo para você entender como é que é feita essa programação mental. E aí, quando você começa a pegar essas linhas de programações mentais aí, você busca resultados melhores na sua vida pessoal e profissional. Aí depende de onde você está ligando. Então, hoje, para um atleta que está buscando realmente resultados, né, mais consistentes, é fundamental ele ter uma inteligência profissional por trás disso. Eu falo que não é um atleta, o ser humano. O ser humano, quem é humano, obrigatoriamente, né, deveria passar por momentos assim. Nós temos alguns países que já é meio que obrigatório em algumas escolas ter esse conteúdo de inteligência emocional. Hoje, no Brasil, começou alguns movimentos nesse sentido também. Então, é realmente algo que faz parte do nosso aprendizado. E que se a gente tomar consciência disso, os nossos resultados são outros, com toda certeza. sim. Então, assim, no seu caso, a gente já começou a fazer esse trabalho emocional lá no começo, né? No judô. Eu tenho Então uma base você só fortíssima. aprimorou Fui, mais, né? fui só lapidando o diamante bruto que foi construído lá no judô. Porque você É, por- percebe isso. Como é que você teve o contato comigo ano passado? Você percebeu tanto que foi fácil você pegar a linha de pensamento, entrar nesse processo, porque a gente tem uma base boa. E essa base, né, nos permite realmente alcançar resultados diferentes. E é incrível o tanto, porque é comportamental, gente, porque a arte marcial, né, acho que todos que estão aqui, a maioria são ex-alunos aí. Tem a Gília, falando que é sua ex-aluna aqui, do Moisés, olha que legal. Tem aluna sua aí, a Gisele, o Robertinho, eu te conheço, são seus alunos aí. Que o tanto que essa base te dá força hoje. Eu conheço muita gente que alivia o estresse na academia. Né? Sim. Na hora que chega lá no jiu-jitsu, no judô, ele tá pilhado do trabalho e na hora que ele vai lá, ele faz uma catarse, a gente chama de catarse. E essa catarse que você faz com o seu corpo, somente você deixa sua mente vazia, você sai relaxado. Então, a arte marcial em si, ela já é um processo para regular seu emocional. Só que você faz isso de forma visceral, quer dizer, usando a força, aí a sua mente nessa hora foca no que você está fazendo. Então, é um momento de descanso, inclusive, do seu dia a dia. Então, quando a gente fala, igual agora, principalmente que a gente está vivendo de pandemia, eu estou levantando a bandeira junto com vocês, porque
a atividade física é fundamental para agora, principalmente nesse momento, para a gente manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física, a integridade em relação ao que está passando, tem que voltar ao esporte, tem que ter essa prática. Claro que os devidos cuidados que a gente está tendo, que a gente já sabe quais são, é fundamental a gente retornar. Porque o que vai ter de pessoas agora, nesse momento, com uma crise de depressão, vai ser muito grande. Porque não tem esporte para apoiar, não tem o convívio social, e muita nego está perdendo. Cara, olha onde que a gente está indo, o caminho que está seguindo isso. Então eu não sei se o remédio agora desse afastamento está sendo muito pior do que os efeitos que vão ter mais para frente. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? E analisar esse processo como um todo. Porque o judô, o jiu-jitsu, as artes marciais, elas trabalham muito com essa competência emocional. Muito, muito, muito. De você aliviar seu estresse, buscar, cara, paciência, né? Realmente você, cara, ali trabalha muita coisa em aspectos emocionais. E é uma base fantástica, né? A gente está vivendo uma era assim, que todo mundo tem ansiedade, depressão. Assim, muitos alunos meus que entram na academia que tem depressão, ansiedade, criança que sofre bullying, alguma coisa. E a arte marcial, atividade física... essas crianças são hiperativas, cara. Faz parte do tratamento da pessoa. Não, hoje, quem é hiperativo, fazer uma atividade física como um judô, um jiu-jitsu, cara, você vai ver o tanto que vai te aliviar nesse sentido. O tanto que você vai desacelerar para você realmente buscar um equilíbrio maior. Então, no processo em si, quando a gente entra na academia, né, no judô, no jiu-jitsu, o que você falou, eu começo a dar foco. E a pessoa ali, ele tem degrau para seguir. Ou seja, tem objetivos. E a alegria, quando a gente está feliz, está ligado a gente alcançar os nossos objetivos. Alcançar os nossos sonhos. Então, quando eu estou dentro do judô, do jiu-jitsu ali, eu estou galgando cada degrau, que é um objetivo meu. E o fato de eu estar dando objetivo para você ali dentro, está gerando alegria interna. E aí, nesse momento que você está gerando alegria, você vai vendo que o seu processo emocional já começa a melhorar. Porque a depressão é essa ausência, principalmente da alegria. Eu não tenho objetivo nenhum. E na hora que eu entro dentro da arte marcial, eu crio objetivos. Ó, agora você vai aprender o movimento, o golpe tal, vai passar por esse golpe, e aí você vai ter um período agora para você fazer seu exame de faixa, e aí você vai ser avaliado assim, assim, assim. Quer dizer, olha o tanto de objetivo que eu estou dando para ele. E aí, ó, outra coisa, o desenvolvimento do seu corpo. O cara começa a perceber que a musculatura dele muda, o aspecto, né, o condicionamento dele físico muda. Ele está só ganhando. Então, quando eu estou ganhando, eu estou atingindo o objetivo. Aí eu me torno feliz nesse momento. Então eu tenho descarga de endorfina, uma série de hormônios aí são desencadeados nesse momento e te provocam um bem-estar. E acaba realmente sendo um tratamento eficiente hoje para quem tem problema emocional. Para mim, cara, nossa, é uma condição muito diferenciada para quem faz atividade física hoje, principalmente ligado a uma arte marcial que tem como objetivo um resultado para você atingir. Seja para pegar uma faixa ou melhorar a questão, né, da desenvoltura durante a luta e assim por diante. Sim. E nessa fase assim, que a gente está passando, de pandemia, qual que seria uma dica, você poderia passar para o pessoal estar desenvolvendo em casa para não ficar tanto com essa ansiedade? Cara, acho que o primeiro ponto aí que a gente tem que trabalhar de cara é você prestar atenção nas suas rotinas. Porque você tem que estabelecer uma rotina para você tem que ter objetivos ao longo do seu dia. Então, quando a gente não tem algo, de novo, se eu tenho ausência de objetivos, eu dou a margem para depressão. Porque como não tenho nenhuma aspiração, eu não sei o que eu vou fazer, aí eu aumento meu grau de ansiedade, aumento meu grau de medo e aí eu me paraliso. Então, o primeiro ponto, eu tenho que estabelecer minhas rotinas. Então, a minha rotina hoje de manhã, eu faço atividade física, faço academia, então eu tenho que fazer isso na minha casa. Eu tenho que criar essa disciplina na minha casa. Eu tenho que criar esse processo. Outra coisa, qual é o meu objetivo profissional? Eu estou parado, se eu estou parado, eu tenho que buscar algo novo. Se minha profissão parou, eu tenho que começar a pensar em novas alternativas. Porque, gente, a gente já está vivendo esse momento. Não adianta você pensar assim, depois da pandemia, eu volto. Não. Você tem que fazer agora. E outra coisa, eu posso dar uma dica. Vai talvez normalizar alguma coisa quando vier uma vacina. Porque até então a gente vai ficar nessa mercê de dar uma possibilidade de uma contaminação. Então, a vida agora, você tem que começar a pensar em possibilidades agora. Em alternativas agora. Não é esperar no futuro para você fazer algo. Então, a dica é, o que você pode fazer agora para você começar a estabelecer objetivos na sua vida. De resultados permanentes. E criar uma rotina para isso.
seja buscar um novo negócio, seja buscar autoconhecimento, né? A gente está falando das lives que eu faço todo dia às 13h29. Quer dizer, hoje, cara, a questão do autodidata voltou muito à moda. Então, você tem na tua frente um aparelho, que é o celular ou o computador, que tem conhecimento, cara, informação, que você pode fazer uma nova formação a partir daqui. Nesse período que a gente tá sendo obrigados a parar. Eu tô vendo uma movimentação de vocês do judô, de fazer seminários, do jiu-jitsu, tudo quer dizer, vocês voltaram à parte teórica, que às vezes estava um pouquinho largada no movimento da loucura, né, que a gente estava na prática normal, e estão trazendo teoria e o conhecimento base de novo. Que isso vai continuar depois no futuro. Porque as pessoas começaram a pegar gosto dessa comunicação online também. Então nós estamos aprendendo muita coisa nesse período. Então a gente tem que começar a perceber que a pior coisa que você pode fazer é encher sua cabeça com pessimismo, que também toma cuidado com o que a mídia está colocando para você, que estão te programando mentalmente para algum resultado, porque essa questão de você ficar em pânico tem um objetivo maior para alguém. Aí você acaba sendo marionete. Então faz o seguinte, começa a buscar pessoas que possam te provocar a melhorar. Então começa a perceber quais são os círculos que você está frequentando, as pessoas que você anda convivendo, porque isso também faz muita diferença. O Napoleão Hill, que é um dos autores que eu gosto muito, que ele é uma referência hoje em autoajuda, ele escreveu isso na década de 20, que nós somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Então, as 5 pessoas que você tem aí acabam te representando em termos de resultado. Então, como é que está sendo essa média sua? Essas pessoas estão deixando você mais para baixo ou estão realmente te ajudando a levantar? Isso também é um ponto importante, que agora pode ser o momento de você fazer uma seleção natural, né? Para onde você vai, o que você vai fazer a partir daí. Cara, é colocar em prática, é ação, é o que a gente aprende na arte marcial. A gente só ganha uma luta lutando. Não existe outra forma de você ganhar uma luta. É realmente agindo, indo para pôr na cara para poder realmente acontecer. Você ficar parado não vai te levar a lugar nenhum, com toda certeza. Eu continuo mantendo aquele hábito da leitura. Eu lembro que bem antes de eu fazer, eu já estava fazendo. Eu continuo, e agora tem fortificado mais ainda, né? Já, nessa quarentena já foram 6 livros. Já. Nossa, que massa. E a gente vê assim, os benefícios que vai fazendo assim, na nossa vida, que vai tendo algumas mudanças, eu acho muito importante. Ó, o papo quando é bom já vai passando, né? Nós estamos 4 minutos para fechar a live já. Em 4 minutinhos. Ó, Maurão, gostaria muito de te agradecer. Foi um bate-papo muito assim, legal. Assim, o intuito era esse mesmo, a gente está mostrando um pouquinho das pessoas que passaram pelo judô, que foram referências no judô, trazendo alguma coisa de valor nesse momento, assim, para todo mundo que está em casa, né? Que conhecer um pouquinho mais. Então, só tenho a te agradecer muito, entendeu? E agradeço não só por isso, mas pela essa amizade que a gente já tem a longa data, né? Tenho mais da metade da minha vida eu convivo contigo, meu amigo. Então... A amizade não foi outro dia, não. Tem tempo já. E isso que é o legal da nossa família do Judô Oriente, né? A gente construiu irmãos mesmo, de verdade. Irmãos que para passar o tempo que for, mas quando a gente se encontra, a gente conta de verdade mesmo. Não tem essa. E a gente tem um legado aí para carregar. E uma história linda que o Judô está fazendo. E você está perpetuando essa história. Para mim, eu acho que esse legado que continua agora com você... realmente me deixa muito feliz, porque eu sei que você é uma pessoa que vai manter essa chama, né, acesa do judô, do jiu-jitsu aqui em Uberaba, da nossa região, em Minas Gerais como um todo, e o trabalho que você faz é lindo, cara. Não é à toa que meu filho tá contigo, porque precisa de boas referências, e você é o cara. Ele tá no lugar certo. Tudo a gente sempre tem que, eu sempre falo, a gente tem que lembrar, né, como a gente falou no começo da live, isso tudo foi a semente que a gente teve dentro do Judô Oriente com Sérgio, Sansal, Irineu, eles que deram essa base para a gente ser essa pessoa também que a gente é hoje. Então a gente tem que ter, que nem a Juliana falou, muita gratidão, né? Verdade.
por esse legado que eles, né, o Judô Oriente deixou em nossas vidas. Com né? toda certeza. Eu agradecer sempre. Um abraço e gostaria de agradecer a todos que participaram aí, pessoal. Um grande Galera, abraço. até mais. Tchau, tchau. Boa noite.